te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao 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 Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declare que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Aleluia, Senhor. Louvamos a Ti, Pai, e engrandecemos o Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por ser grande, Pai, nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós temos um Deus poderoso, um Deus a quem nós podemos louvar, adorar e chamá-lo de Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, agradecemos. Jesus, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Eu quero dar só as boas-vindas a todos vocês, dizer que é um momento muito especial para nós. Todos os anos, né, a gente tem essa data, aproveitamos aí o Corpus Christi, né, que é uma data de meio de semana, para esse nosso encontro, né? E tem sempre sido uma bênção poder estar junto, pelo menos uma vez no ano, toda a liderança da igreja está junto, assim, para um tempo de adoração, de comunhão uns com os outros, e também ser ministrado, né, pela palavra de Deus. Então é muito bom a gente poder sentar e estar ouvindo, né, alguém ministrando. E esse ano eu estou realmente muito realizado, feliz, porque nós estamos aí com praticamente toda a nossa liderança. Só faltou dos líderes da nossa liderança, só faltou um diácono, porque ele está em serviço e a empresa trabalha hoje igual, então ele não foi liberado, só. Os demais todos estão aqui. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, poder se dispor, né, com esse tempo para estarmos juntos. Eu quero agradecer também o Dilce e a Lu, que sempre estão aí na cozinha, né, preparando para nós o almoço, para depois. E a nossa programação agora, então, vai até 10h30, o pastor vai estar ministrando, depois vamos ter um intervalo de 15 minutos para descansar um pouquinho, um cafezinho, né, e ir no banheiro e tal, etc. E depois retornamos aí o pastor vai ter liberdade, que o nosso almoço vai ser servido 12h30, né, então aí tem bastante tempo aí para fazer. Eu quero agradecer o pastor Eliezer Correia. Ano passado nós estivemos aqui ministrando o outro Eliezer, o Eliezer Santos, né? E hoje é o pastor Eliezer Correia. Ele é pastor da Batista Independente, aqui de Cascavel, e é também presidente nacional, né, da convenção, né, pastor? Da Convenção Batista Independente. Então é difícil pegar ele aqui para dar esse tempo, né? Já tínhamos tentado outra vez, mas daí também os compromissos são bastante. E esse ano, graças a Deus, ele conseguiu encaixar aí na agenda, né? E estar conosco. Eu creio que vai ser uma grande bênção para nós. E queremos dar as boas-vindas, pastor, e que o Senhor possa usar a sua vida para abençoar-nos nesta manhã tão, que eu creio que vai ser tão abençoada para cada um de nós. Amém? Pode chegar aqui. Deus abençoe muito, viu? Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém, uma alegria poder estar aqui. Que dia lindo Deus nos deu, né? Um dia tão lindo, tão agradável. E é para mim um prazer estar aqui com vocês, cultuando a Deus, participando desse momento especial. E eu gosto muito de falar para líderes. A gente tem andado o Brasil afora aí falando com a liderança, particularmente com a nossa liderança da nossa igreja Batista Independente, mas eu gosto muito de falar com líderes
E eu louvo a Deus por esse privilégio desta manhã eu poder estar aqui com vocês. Muito obrigado, Bispo Davi, Pastor José Alves, são amigos queridos. Eu estava em dívida, sim, né? Porque eles sempre cooperam com a gente e a gente fica devedor, né? E a gente tem que pagar a dívida também. Então, nós louvamos a Deus, né, pela amizade, pela comunhão que a gente pode ter com vocês, com os irmãos da casa de oração. E é uma alegria para mim poder estar com vocês aqui. Eu me chamo Eliezer, como disse o pastor do Bispo Davi, e sou casado com a Roseli há 37 anos e também estou no ministério há 37 anos. Comecei com 21 anos, assumi a primeira igreja em Londrina, nos 5 conjuntos, conjunto Violim. Lá começamos em 1988, dia 9 de outubro, assumimos aquela igreja. Depois fui ordenado ao Ministério da Palavra em fevereiro de 90. Então estamos há 37 anos na lida pastoral, trabalhando com pessoas. E tenho 3 filhos, o Lucas Daniel, Tiago Gesseia, Cristiane e Priscila. E tenho 2 netos, está vindo mais um netinho aí, então indo para 3, né? Então essa é a família e a gente tem servido ao Senhor. A nossa disposição é de estar servindo a Deus, servindo ao Senhor, e agradecemos a Ele por nos chamar para esse ministério tão precioso, né? E poder servi-lo. A gente tem servido a denominação já em diversas áreas e também de 2012 a 2016 a gente serviu como presidente da nossa convenção a nível nacional, e agora de 2024 para cá estamos no 2º mandato novamente como presidente da nossa convenção. Nós temos mais ou menos umas 400 igrejas emancipadas, umas 300 congregações, são cerca de 700 pontos de trabalho espalhados no Brasil, e a correria é grande, mas a gente louva a Deus pelo privilégio de poder servi-lo, né? E isso para nós é bênção. Não é um peso, mas é uma alegria poder servir ao Senhor e estar no ministério. Também nós temos um seminário aqui no Paraná, que temos, a sede dele fica em Ponta Grossa, temos lá um terreno e vamos estar construindo, mas provisoriamente funciona aqui em Cascavel, na nossa igreja ali, a sede administrativa, e a gente também dirige esse seminário, que é o Seminário Teológico Batista Independente do Paraná, e nos colocamos à disposição dos irmãos também. Inclusive tem alguns alunos ali da casa de oração que têm estudado com a gente, né? Atualmente está ali o Lindomar, né? Ele congrega onde o Lindomar? Lá aqui na sede, amém. Então, sim, então. Então a gente tem estado à disposição para servir. O nosso seminário, ele é semipresencial, ele funciona um final de semana por mês, e temos EAD também através aí do nosso seminário online também, né? E estamos à disposição de vocês para servir. Precisando da gente, estamos à disposição. Amém? A gente também sempre produz alguns livros que a gente usa para transformar em oferta missionária. A gente investe isso tudo na missão. Além do trabalho denominacional, a gente criou alguns anos atrás uma missão chamada Missão Total. Por que a gente criou essa missão? Porque a gente sabe que na denominação, às vezes, a gente tem algumas dificuldades em relação a apoiar projetos que a gente entenda que seja relevante, mesmo que não seja da denominação, né? Então, a gente criou a Missão Total para ser interdenominacional, e a gente ajuda qualquer projeto que a gente entende que seja relevante para o reino de Deus. Pode ser presbiteriano, pode ser assembleano, pode ser batista, enfim, não interessa, né? Se está fazendo a diferença, a gente participa. Atualmente nós estamos, inclusive, participando com um casal de missionários presbiterianos em Florianópolis. Temos uma missionária lá no Senegal, que é parente do Sérgio Luna, bem conhecido do pastor Arildo, né? E da nossa irmã ali, a Jandira, que fica lá trabalhando, cuidando do projeto no Senegal. E temos outros parceiros que não são da denominação.
E a gente usa esse material também para transformar em ofertas, né? Então, se você tiver interesse, um deles que a gente tem, se você ainda não conhece, Aprendendo nas Crises, que é, na verdade, um livro que a gente escreveu em cima de uma série de mensagens que preguei na igreja por mais de 3 meses, mostrando, né, o quanto a gente pode crescer em meio às crises, né? E cada uma delas tem uma lição preciosa. E o Espírito Santo quer ir embora, e agora é um desafio para que a gente ajude a trazer Jesus de volta. O Espírito Santo está desejoso de entregar a noiva para o noivo. Mas para que ele faça isso, a gente precisa trabalhar para que Jesus volte, né? Porque o Evangelho tem que ser pregado em testemunho a todas as nações para vir o fim. Então, eu digo que o Espírito e a noiva dizem vem, né? E quem tem sede, diga vem, né? Ou seja, nós precisamos fazer coro com o Espírito Santo e dizer Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas se eu não estiver servindo, trabalhando e fazendo discípulos, eu não posso falar Maranata, porque se eu não estou ajudando a abreviar o dia, eu não posso querer que ele venha. Então, quando a gente ajuda a abreviar o dia, a gente pode dizer também Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém? Muito bem, eu quero compartilhar com vocês, conversando um pouquinho com o bispo Davi. Ele está produzindo um livro que, por sinal, muito bom, né? Tive o prazer de lê-lo e de prefaciá-lo. Um livro muito inspirativo, né? Com base na vida de Josué. E aí até, né, combinamos então de falarmos um pouquinho sobre o Josué. E depois o livro está no forno, né? Depois que sair do forno, o bispo Davi vai colocar à disposição de vocês. É um livro dele, da autoria dele, que com certeza vai edificar muito a sua vida e vai, né, te ajudar muito na liderança, porque Josué é um exemplo de liderança para nós, uma inspiração em liderança. Amém? Mas esta manhã eu quero então dividir essa palavra em 2 ministrações. A primeira eu quero falar sobre o líder de qualidade e falar de 4 elementos que cooperam para nos tornar líderes de qualidade. E depois eu quero falar, né, um pouquinho sobre cuidados que temos que ter na liderança. E também, né, se nessa primeira parte nós vamos construir um pouquinho a imagem de Josué, na segunda parte vamos desconstruir um pouquinho a imagem do Josué também, mostrando algumas coisas que a gente precisa estar atento a elas. Então, texto bem conhecido que eu quero tomar por base aqui, Josué capítulo 1, versos 1 e 2, apenas esses 2 versículos, para irmos caminhando, né? Então, para falarmos um pouquinho nesse primeiro momento sobre o líder de qualidade, amém? Parabéns a você que está aqui esta manhã, a liderança da igreja, por reuni-los, porque é tão importante, né? A gente está afiando as ferramentas, edificando a nossa liderança, inspirando e mostrando que a gente não caminha sozinho, né? A gente precisa caminhar juntos para a gente caminhar bem e chegar juntos também. Eu gosto muito quando Paulo, aos Efésios capítulo 4, verso 11, vai falar, né, dos dons ministeriais que são dados à igreja, né, para a edificação do corpo, para também, né, estar capacitando o corpo de Cristo. Mas eu gosto muito da expressão, até que todos cheguemos à unidade da fé. Eu gosto da expressão, até que todos, não é para ninguém ficar para trás. Todos têm que chegar à unidade da fé. Então não é uns vão à frente e outros ficam atrás. Todos nós precisamos chegar nesse nível de unidade da fé, segundo é a vontade do nosso Senhor. Amém? Muito bem. Josué capítulo 1, versos 1 e 2. Muito obrigado, minha irmã. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu quero começar, queridos, fazendo 2 apontamentos. Acho que não está funcionando aqui, irmã. Mas qualquer coisa você muda aí para mim, se não funcionar. Isso aí mesmo, né? Pode mudar ali.
Não está. Pode mudar para mim, por favor. Então, quero começar fazendo 2 apontamentos muito importantes. O primeiro deles é que estar na liderança, não importa em qual posição, não é um peso, mas sim um privilégio. Você tem sentido isso ou não? Liderar para você, estar ajudando na igreja, servindo na igreja, fazendo algo que o Senhor te chamou, tem sido para você um peso ou um privilégio? Para mim, estar na liderança, na verdade, é um grande privilégio. Ser chamado por Deus, meus queridos, para uma missão, não deveria ser encarado como uma obrigação, mas sim como uma verdadeira graça. Eu espero que você encare o servir a Deus, o ministério, liderar, ajudar na liderança, como uma verdadeira graça, um favor imerecido, e não como um peso para a sua vida. É muito importante entendermos isso. Liderança não pode ser um peso, mas tem que ser encarado como uma graça, um favor que Deus nos deu. Eu fico pensando sempre que Deus poderia ter escolhido tantos outros para estar fazendo o que eu estou fazendo, e Ele me escolheu. Isso é graça. Eu não mereço, mas Ele me deu a oportunidade de fazer isso, de estar trabalhando com Ele. Eu não trabalho para Ele, eu trabalho com Ele. E nós não somos chamados a trabalhar para Ele, nós somos chamados a trabalhar com Ele. Por isso Paulo diz que dele nós somos cooperadores. O cooperador é aquele que opera que opera junto. E é isso exatamente que nós somos, cooperadores. Então a gente precisa encarar isso. Segundo apontamento que eu faço nessa introdução, é que, na verdade, embora a capacitação venha de Deus, nós precisamos sempre estar preparados para as oportunidades que surgem. Amém? Então é importante, embora a capacitação venha de Deus. De quem vem a capacitação? De quem? De Deus. Mas nós também precisamos estar preparados para as oportunidades que surgem, e elas sempre surgem. E eu dou um exemplo para vocês, que eu acho muito lindo e importante. E eu digo a vocês, por que Daniel e seus 3 amigos foram parar na corte de Nabucodonosor? Por que eles foram para lá? Por que foram para lá? E o texto bíblico vai dizer para nós que eles foram parar lá porque eles estavam preparados para aquela oportunidade. Olha o que diz Daniel capítulo 1, versos 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Eles foram parar lá, não porque eles eram apenas bonitinhos, não porque eles eram dos nobres apenas, não. O texto diz que eles deveriam ser instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes. A oportunidade surgiu e aqueles moços estavam... Está funcionando? Tá, obrigado. E aqueles moços estavam preparados para a oportunidade que surgiu. Então é um outro apontamento que eu faço. Como é importante você estar sempre preparado para quando surgir a oportunidade, você estar pronto para fazer o que Deus precisa que você faça. Quando alguém me pergunta sobre o que deve fazer para cumprir o chamado de Deus, a primeira coisa que eu digo, vá se preparar, faça a sua parte. É claro que a capacitação vem de Deus, mas é importante você estar preparado para as oportunidades. E isso diz respeito, queridos, em todas as áreas da sua vida. Você tem que estar preparado, as oportunidades, elas vão surgir, e você precisa estar pronto para elas, lá no seu trabalho,
no empreendimento que você possa ter. As oportunidades surgem, se você não estiver preparado, você pode perder essas oportunidades. Aqueles 4 moços estavam preparados, por isso surgiu a oportunidade de estar na corte de Nabucodonosor, e lá eles estavam para fazer a diferença. Da mesma forma, queridos, Josué, ele foi escolhido por Deus. Na verdade, isso é graça de Deus. Ser escolhido por Deus é graça. Mas ele também se preparou para que pudesse estar disponível para Deus. Substituir Moisés não seria uma tarefa fácil. E não foi à toa que o Senhor, nesse capítulo 1 de Josué, vai estimular, vai encorajá-lo. E por que Deus faz isso? Porque certamente havia medo no coração de Josué. Ele estava temendo, ele estava receoso, e Deus então vai lhe dar uma injeção de ânimo. Olha, Josué, ser forte e corajoso, eu vou estar com você, te esforça, enfim. Mas ele faz isso porque certamente Josué tem no seu coração esse temor. Mas é importante estarmos disponíveis para Deus, né? De igual modo, é importante estarmos preparados para cumprirmos o que Deus deseja de nós. E para que a gente esteja preparado para fazer aquilo que Deus deseja de nós, para sermos líderes de qualidade, eu destaco e quero destacar nesse primeiro momento com vocês 4 elementos importantes que eu julgo ser muito importante para nos preparar para essa liderança. Deus nos chama, mas Ele está trabalhando o tempo todo, nos preparando, para que a gente possa não apenas fazer, mas fazer com qualidade, com excelência. Amém, queridos? Deus deseja que você esteja envolvido, comprometido na obra de Deus, mas não apenas envolvido e comprometido de qualquer jeito. Precisa estar com qualidade. E para que isso aconteça, algumas coisas são importantes. O que eu chamo de elementos importantes que vão trabalhar para que você seja um líder de qualidade. E o primeiro elemento que eu destaco é ter um coração ensinável. Você pode repetir comigo? Ter um coração ensinável. É alguém que está sempre pronto a aprender. Em Êxodo 24:13 nós lemos: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo ao monte de Deus. Êxodo 33:11, e falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava da tenda. Ou seja, o Josué, ele estava o tempo todo com Moisés. Aonde Moisés ia, lá estava Josué. Quer na tenda da congregação, quer seja no monte. Isso era um verdadeiro discipulado. Mas observe uma coisa: Josué não desgrudava de Moisés, porque queria aprender com esse grande líder. E isso é muito importante. É bem provável, irmãos, que Josué jamais pensou em substituir Moisés. Quem sabe ele nunca imaginou isso. Porém, ele queria aprender, não importa em qual posição ele estaria. Como eu disse, eu acredito que ele nunca pensou em ser o substituto de Moisés. Mas o que ele queria era estar sempre aprendendo com aquele homem que tinha um contato tão próximo de Deus. E como é bom a gente andar perto de pessoas que andam perto de Deus. Isso faz a diferença. Mas mais do que isso, como é importante a gente ter um coração disposto a aprender, ser ensinável. E essa tem sido uma grande dificuldade no nosso tempo. Encontrar pessoas que têm um coração disposto a aprender. Temos dificuldade, queridos, de encontrar pessoas que sejam ensináveis. E eu não estou falando de pessoas que imitem o seu líder. Estou falando de pessoas que façam do jeito de Deus, mas que sejam ensináveis, que estejam dispostas a aprender.
Porque nós encontramos, né, uma geração de pessoas que acham que já sabem tudo. E para piorar ainda, o orgulho e a teimosia têm sido um grande impedimento para que muitos desenvolvam um coração ensinável. O coração ensinável está sempre pronto a aprender, quer crescer. Então ele procura observar aqueles que estão na liderança e que estão, na verdade, né, dando um bom exemplo, inspirando, e procuram aprender. E isso é muito importante se você quer desenvolver uma liderança de qualidade, se deixar ensinar. Eu tenho observado, eu tenho preparado obreiros ao longo desses quase 40 anos de ministério, que estou caminhando para esses 40 anos, e eu tenho observado que os melhores líderes que a gente tem visto despontar são aqueles que são ensináveis, que têm disposição para aprender, um coração aberto para isso. Eu nunca esqueço que há mais ou menos uns 30 anos atrás eu estava formando um obreiro, que eu precisava muito de alguém para me ajudar, e estava formando aquele obreiro, levei-o para estar comigo, para estar formando ele, né? E é interessante que o que mais me entusiasmava em ajudá-lo era a sua aplicação para aprender. Ele queria ser corrigido para melhorar. Então, cada vez que eu precisava sair, deixava ele para pregar, ele gravava, ainda em fita cassete naquela época, né? Ele gravava a sua pregação para depois levar para eu escutar, para corrigir aquilo que ele precisava de correção. Desde um português, ele disse, veja aí se eu falei direitinho, até, né, a questão teológica, se ele estava pregando direitinho dentro daquilo que a palavra estava dizendo, né? E como é importante isso faz com que as pessoas cresçam. E tenho visto isso também na vida de outras pessoas. Eu chegava e podia corrigi-lo com liberdade, porque ele tinha um coração pronto, disposto a aprender. E quando a gente encontra pessoas assim, a gente logo sabe que essas são as pessoas que vão crescer na liderança e vão desenvolver uma liderança com qualidade, porque estão prontas e dispostas a aprender. Josué não desgrudava de Moisés, não é porque ele queria ser alguém, mas é porque ele queria aprender com alguém que caminhava pertinho de Deus. E nada melhor do que, né, abrir o coração e se dispor a ser ensinado em relação a isso. Como é importante ter esse coração sempre pronto a aprender. E quero dizer para você, querido, que a gente nunca sabe o suficiente. Tem sempre algo mais a aprender, com certeza. Mas quando você tem um coração ensinável, você está aprendendo constantemente. E isso é importante, né? Quando você acha que já sabe, pronto, aí é um grande problema. Não só para de crescer, como também você já deixa a desejar na qualidade daquilo que você está fazendo. E se eu disser isso para você em qualquer área da sua atuação, na sua vida profissional, não é muito diferente disso não. Se você parar de aprender, como diz Provérbios na linguagem de hoje, né, filho, se você parar de aprender, logo você vai esquecer o que sabe. Para não esquecer o que você já sabe, é bom continuar sempre aprendendo para não esquecer. Isso é importante. De vez em quando a gente precisa, né, revisar coisas que a gente pensa que já sabe o suficiente, mas a gente precisa rever para não perder de vista aquilo que realmente é importante para a nossa vida. Então, meu querido irmão, ter um coração ensinável, tratável, certamente nos prepara para liderarmos com qualidade. Estejamos dispostos a crescer sempre. Recentemente, um pastor nosso, ali em São Paulo, o pastor Sérgio Francisco, ele está formando lá uma equipe de obreiros. E ele compartilhou uma experiência interessante, né? E ele compartilhou, né, que certo dia ele saiu e deixou um dos obreiros da igreja para pregar. E lá ele valoriza muito, na igreja local dele, o preparo teológico. Ele estimula os irmãos a crescerem, a aprenderem, a fazer cursos teológicos, enfim, né? E ele incentiva muito isso. E ele saiu, deixou um dos obreiros pregando, e o obreiro disse, olha, né, pregou lá sobre
a cura da sogra do Pedro, que ela, logo que foi curada, já começou a servir. E ele caiu na bobagem de dizer assim, ela não precisou fazer seminário para esperar 4 anos para começar a servir. Uma coisa não tem a ver com outra, mas o que ele queria dizer, não, isso é dispensável, você não precisa de nada disso para fazer a obra de Deus. É claro que você não precisa de nada disso, mas as ferramentas são importantes, e aquele pastor valorizava e valoriza muito essas ferramentas, né? E aí, quando ele estava voltando para casa, a filha dele ligou, pai, teve um problema aqui. E ele disse, o que foi, minha filha? Veja a live da igreja no minuto tal, lá nesse momento aqui. Ele foi lá, viu aquele irmão fazendo isso. Ele chamou o irmão, né, com amor, para corrigir. Ele disse, olha, irmão, você sabe que aqui a gente valoriza muito o preparo, né, porque isso para nós é servir com excelência. Você pode, no primeiro momento que você se converteu, já vai produzir sim para o reino de Deus. Você já vai ganhar pessoas para Cristo, você vai ajudar na igreja, você vai fazer. Mas o preparo é importante também, e nós valorizamos muito isso. Por conta disso, eu estou te avisando que nós vamos cair a live da igreja, ela vai sair do ar, por conta disso que você falou. Mas é interessante que o irmão não ficou bravo com o pastor. E é isso que eu achei bonito. Porque o irmão reconhece, tá bom, pastor, eu não devia ter falado aquilo mesmo, né? Eu deveria ter tido cuidado no que eu falei, porque é assim que nós pensamos aqui, é assim que o senhor ensina aqui, né? Passou o tempo, o irmão continuou na igreja, firme com o Senhor, não foi procurar outra igreja, viu, bispo Davi? Estou magoado com o pastor, que olha, só porque eu falei uma coisa lá, né? Hoje é assim, né? É bem assim, os crentes dodói fazem bem assim, e líderes, querem ser líder, né? Mas ele não fez isso, ficou firme, e continua lá. E agora, essa semana o pastor de testemunho, ele diz assim, está lá agora o irmão, também estudando, fazendo curso teológico. Ele que sempre era meio contra, resistente, está ele agora fazendo também. Isso é uma coisa bonita, não porque ele está fazendo o curso, mas porque foi ensinável, o pastor chama, conversou, e ele não saiu, né, corcovando, como diz o outro, né, e nem, né, achou que aquilo era uma coisa, onde já se viu, né, o pastor me corrigiu por uma bobagem dessa. Isso demonstra um coração disposto a aprender sempre. Essas pessoas, para mim, são as pessoas que mais vão crescer e produzir para o reino de Deus. Por isso, para mim, Josué é um moço que tem um coração que não quer desgrudar do Moisés, não é porque ele tem aspiração de cargo, como algumas pessoas, não. Ele tem aspiração por aprender, ele é ensinável, é uma pessoa tratável, que quer crescer com quem já sabe mais do que ele. Isso é importante. Amém, irmãos? Então, essa é a primeira coisa importante para você ser um líder de qualidade, né? Desenvolver e ter um coração ensinável. Mas uma outra qualidade importante que você precisa desenvolver para um ministério de qualidade, para a sua liderança ser de qualidade, é desenvolver humildade. Desenvolver humildade. Vamos juntos? Desenvolver humildade. Então, primeiro, ter um coração ensinável. Segundo, desenvolver humildade. E o texto que eu uso para mostrar isso para vocês, pode parecer não ter a ver, mas para mim tem tudo a ver. Êxodo capítulo 17, versos 9 e 10, diz assim: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. E amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Êxodo 17, 9 e 10. O que eu quero dizer aqui, irmãos, quando eu quero usar esse texto, para dizer para vocês que o Josué fazia aquilo que lhe vinha à mão para fazer. Eu quero dizer para você que ele não escolhia serviço, ele não escolhia o que fazer. Se era para subir o monte com Moisés, lá estava ele. Se era para ficar guardando Moisés na tenda, lá estava ele. Se era para espiar a terra de Canaã, lá estava ele.
Se era para guerrear contra os inimigos do povo de Deus, lá estava ele também. E eu cito aqui a guerra com Amaleque, por quê? Porque ele poderia ter dito para Moisés: você é o líder, é você que tem que ir à frente lá do exército contra Amaleque, não sou eu. Josué não questionou a autoridade de Moisés, e muito menos a estratégia de Moisés. Ele humildemente se dispunha a fazer o que tinha que ser feito. Não importa. Mas Josué, o que você vai fazer enquanto eu vou à guerra? Ou Moisés, o que você vai fazer enquanto eu vou à guerra? Eu vou subir no monte para... O quê? Você vai orar enquanto eu vou lá para a frente de batalha? Você está doido? Você que é o líder, vai você na frente. Não, ele humildemente se submete a fazer o que vem à mão para fazer. Se é para estar lá na frente de batalha, se a estratégia de Moisés é essa, é assim que eu vou fazer. A humildade, irmãos, nos leva a entender, né, que nós precisamos estar prontos a fazer o que tem que ser feito. Pastor Ari, querido colega lá de Londrina, era pastor da igreja Luz do Mundo, bem forte lá na região de Londrina. Não sei se os pastores aqui conhecem a igreja Luz do Mundo. E pastor Ari Antunes, né, foi presidente da Luz do Mundo, e lá por alguma razão ele acabou deixando a igreja e foi congregar em outra igreja grande da cidade, por algumas razões pessoais dele. E chegando lá, né, ele colocou-se à disposição do pastor, e ele disse assim: pastor, eu estou aqui, né, e eu estava aí como presidente dessa denominação por alguns anos, mas agora eu estou aqui na igreja, e pode contar comigo para o que precisar. Né? Então, tá bom, irmão. No momento eu estou precisando de pessoas que ajudem a cuidar dos banheiros da igreja. Você está pronto, é isso? Ele engoliu a seco, então eu estou pronto, sim. E ele contando para mim, disse que ficou lá 2 anos cuidando de banheiro, para depois ter a primeira oportunidade de pregar naquela igreja. 2 anos. Ele disse: Eliezer, isso para mim foi um tratamento, porque eu achava que eu era o tal, que eu fazia, que eu acontecia, e eu chego lá, e Deus me dá ali uma lavada, e eu fiquei 2 anos cuidando dos banheiros da igreja lá, responsável por isso. Mas isso me fez tão bem, porque eu cresci com isso, né? E eu fiquei feliz por conta da humildade dele de fazer qualquer coisa mesmo. Quando ele disse, não era da boca para fora, eu estou aqui, embora quem sabe ele teve que tratar algumas coisas dentro dele, com certeza, né? Com certeza. Mas isso, né, ajudou a crescer e a se tornar um líder melhor, irmãos. E isso é importante, né, a estar fazendo aquilo que deveria proporcionar o seu crescimento. Quantas pessoas querem ser líderes, mas ficam escolhendo o que fazer, ficam achando que algumas tarefas não são compatíveis com a sua função. Fazem como os nobres de Tecoa, lá em Neemias capítulo 3, quando todo mundo colocou a mão na massa para reconstruir os muros, o texto diz: mas os nobres de Tecoa não quiseram fazer, porque eles acharam que estavam, né, se humilhando, se rebaixando, fazendo um serviço que, isso não é para a gente. Todos pegaram firme, diz o texto lá em Neemias 3, menos os nobres de Tecoa. Tem gente que acha: não, isso não vou fazer, né, eu não sou líder para fazer isso. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que isso, na verdade, é uma demonstração, e Deus permite algumas situações para Ele trabalhar isso na nossa vida, não é uma demonstração de humildade. E a humildade, gente, uma coisa importante, né, não é que você tem, ou que eu tenha, a gente precisa estar sempre desenvolvendo isso, porque o dia que eu achar que eu sou humilde, eu deixei de ser. Então eu nunca posso achar que sou. É algo que eu tenho que estar trabalhando sempre na minha vida. Pastor, você é humilde? Não, eu estou trabalhando nisso ainda. E vou morrer trabalhando nisso, porque o dia que eu achar que eu sou, eu deixei de ser. Está entendendo? Então, por isso, a gente precisa estar trabalhando constantemente.
Outros, na verdade, irmãos, né, com soberba e orgulho, pensam que podem fazer até o que não foram chamados para fazer. E tem sido um grande problema. Nós temos um monte de gente fazendo coisas que não foram chamados para fazer, mas porque acham que devem fazer. Uzias, rei de Judá, achou que por ser rei ele podia fazer qualquer coisa. Tudo que viesse na cabeça dele, o que me vier na telha eu posso fazer. Então se meteu a oferecer incenso no templo. O resultado foi acometido de lepra. O orgulho dele caiu por terra. Mas ele achou que podia tudo. Eu sou o rei, eu posso. Ele achou que poderia fazer qualquer coisa. E Deus mostrou para ele, não é assim. Cada um tem a sua função. Então, fica na sua. O texto diz que 80 sacerdotes, na maior firmeza, né, foram lá e colocaram o rei para fora do templo. Mas o orgulho faz isso. O orgulho faz a pessoa achar que ela pode fazer o que ela não foi chamado para fazer. Por isso a gente precisa estar sempre trabalhando a questão da humildade. A humildade não só nos prepara para a liderança, ela também nos mantém na liderança e nos ajuda a terminar bem a nossa jornada. A humildade não só nos ajuda a liderar, ela nos mantém e nos ajuda a terminar bem. Por isso é muito importante a gente desenvolver isso para uma liderança de qualidade. Josué, para mim, é exemplo de humildade, porque ele está disposto a fazer o que vem à mão para fazer. Ele não escolhe o que fazer. Ele não questiona estratégias dos seus líderes. Ele está pronto a fazer o que vem à mão para fazer. Se é para guerrear, vamos lá. Se é para ir lá mapear a terra, vamos lá. Se é para fazer qualquer... Se é só para estar com Moisés, eu não vou nem chegar lá no monte, em cima do monte, vou ficar na metade do monte, é lá que eu vou ficar. Se é para ficar guardando aqui na porta, é aqui que eu vou estar. Não importa. Quando a gente entende que a gente foi chamado, né, para estar diante de Deus, né, como líderes, servindo a Ele, então vale a pena estar disposto a fazer o que vier à mão para fazer. Então isso é importante, queridos. E eu digo que é a segunda coisa importante que precisamos desenvolver para uma liderança de qualidade. Amém? Terceiro elemento que nos ajuda a desenvolver uma liderança com qualidade é desenvolver o espírito de servo. Está muito ligado com a humildade, mas eu preciso desenvolver também esse espírito de servo. É interessante, irmãos, que o que nós mais encontramos a respeito da descrição de Josué é Josué, servo de Moisés. Em Josué capítulo 1, nós vamos encontrar isso, nós vamos encontrar em Êxodo 24, 13, Êxodo 33, 11, e para identificar quem era Josué, o texto diz assim, o Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Ele é servidor de quem? De Moisés. Então, desenvolver espírito de servo. Vamos lá juntos? Desenvolver espírito de servo. E Josué era este servo. Qual é o título que ele recebeu? Qual o título? Doutor fulano de tal? Apóstolo ciclano? Qual é o título que recebeu? Servo, servidor de Moisés. Essa é a mesma descrição que vamos encontrar reiteradas vezes. Porque essa era uma característica muito forte em Josué. E precisa ser na vida de todo aquele que é chamado para ser líder. Muitas pessoas se equivocam, porque pensam que ser líder é ter poder, é mandar, é ser servido. É um grande equívoco. Você é chamado para liderar, para servir. Para começar, para servir de exemplo. Servir de modelo. Por isso Paulo diz para Timóteo, ser o exemplo, ser o modelo dos fiéis. E aí ele vai alistar, né, em quais áreas ele tem que ser modelo. Então, a primeira coisa que você é chamado para servir é servir de modelo. Servir de inspiração para os outros. E como é que a gente faz? Como é que a gente serve de modelo? Fazendo. Então, servindo. É assim. Foi assim que Jesus fez com os seus discípulos. Ele mostrou como fazer, para que eles fizessem igual
ao que ele fez, servir. Então, queridos, o ministério não se trata em ser servido, não se trata de mandar, não se trata de ter autoridade. O ministério se trata em servir, não importa em qual posição você esteja. Você está nessa posição para quê? Deveria, né? Não sei se está fazendo, mas deveria. Você está nessa posição para quê? Servir. E o que você tem que fazer bem? Servir. Você já aprendeu isso? Os discípulos de Jesus andaram com ele 3 anos e meio praticamente, e não tinham aprendido. Chega na última ceia, e lá estão eles discutindo quem é o maior. Gente, na última ceia, o registro de João no capítulo 13 é o registro da última ceia. E o que Jesus tem que fazer naquela última Páscoa dele? Quando ele estabelece a ceia, o que ele tem que fazer? Depois de mais de 3 anos andando com Jesus, eles ainda não tinham. E olha que Jesus já tinha repreendido eles, porque já tinham brigado para saber quem é que ia sentar à direita e à esquerda dele. Eles já tinham discutido, né, da posição. Mas termina lá o ministério, a gente está terminando, e eles ainda não tinham aprendido. Foi quando Jesus pega a bacia, a toalha, vai lavar os pés deles. E aí, quando termina, Jesus, vocês viram o que eu fiz? Então, assim como eu fiz, façam vocês também. É assim que vocês têm que fazer. O que Jesus está dizendo? Eu estou chamando vocês para isso, para servir. E como a gente tem dificuldade? E agora Jesus está lá no Monte das Oliveiras, e eles ainda estão perguntando assim, Senhor, é esse o tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Eles ainda estão pensando no poder, né, de ter posição no reino. Então, é um trabalhar constante, irmãos, nós entendermos que a nossa tarefa, que a nossa missão vai ser sempre servir. E servir na posição que Deus nos colocou, seja no ensino, seja no serviço prático, seja em qualquer que seja a área, seja louvor, seja nos bastidores, onde ninguém está te vendo. Aliás, ninguém gosta de servir nos bastidores, né? As pessoas gostam, né, de estar onde os holofotes estão mostrando, né? Mas nós somos chamados para servir em qualquer posição. E se aqui na frente você não servir também da forma correta, inspirando os outros a servir, você também não está fazendo, né, com a qualidade que Deus exige que seja, né, ou que tenha. E isso é importante. Líderes de qualidade são aqueles que aprendem isso, né? Josué era servidor de Moisés. Liderar, servir, não é mandar, né? E Jesus vai lavar os pés dos discípulos, exatamente para mostrar que é isso que eles precisam entender, serem servos. Isso é importante. Você quer ser um líder de qualidade? Amém ou não amém? Amém. Então, servir é um elemento indispensável para que você se torne um líder de qualidade. Uma coisa importante, estou vendo aqui vários casais, né? É importante começar servindo em casa, né? Isso é importante, porque às vezes a gente tem muita disposição para servir fora, né? E não para servir em casa. E a gente precisa servir os de casa primeiro. Ouvi um testemunho essa semana, ou li, né, de alguém, né, que era muito pronto a servir fora, né? De repente, né, o filho disse assim para ele, para o pai, né? Pai, vamos empinar pipa comigo agora? Ele disse, agora não posso. Eu estou me preparando, que eu tenho que levar a palavra na igreja, não posso. O menino saiu triste, tá certo, tem a hora do preparo. Mas é interessante que a esposa dele chegou e disse assim para ele, viu, querido, se alguém ligasse para você agora, pedindo para você atender, o que você faria? Eu ia atender. Você não ia largar o que você está fazendo aí para fazer isso? Eu até faria. Então, hoje, teu filho quer ir lá empinar pipa com você. Amanhã ele pode não querer mais. Ele refletiu naquilo. Ele disse, tá bom, eu vou abrir aqui
um parênteses no que eu estou fazendo e vou lá atender, né? Vou lá empinar pipa com meu filho. E foi o que ele fez. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a gente tem facilidade de largar qualquer coisa que está fazendo para atender os de fora. Mas não tem a mesma facilidade para atender os de dentro, que têm necessidades e que precisam. Se alguém te chamar de madrugada para levar no médico, você vai. Vou atendê-la, o irmão que tem que servir. Mas se alguém da casa, você fica enrolando a madrugada toda e não vai. Porque essa é a nossa tendência. Então a gente tem que começar servindo em casa. É importante servir em casa primeiro. Servir os da casa. Para que a gente possa servir os de fora também. De uma forma que inspire aqueles que estão na nossa casa. Seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Isso é muito importante. Amém? Muito bem, queridos. Bom, quarto elemento que eu digo que vai ajudar a desenvolvermos uma liderança de qualidade é o confiar plenamente na palavra de Deus. Eu uso o texto de Números 14, 6 e 8, quando Josué e Caleb estão defendendo a ideia de que devem perseverar em seguir o Senhor e tomar posse da terra, quando outros 10 espias estão denegrindo a terra, falando mal, difamando. E o texto diz: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. O que temos nesse texto, irmãos, é muito mais do que uma declaração de fé nas promessas de Deus. É uma declaração de confiança na palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Confiar plenamente na palavra de Deus. O que eles estão falando ali é muito mais de fé numa promessa. Deus prometeu, acredito na promessa dele. Eles estão aqui declarando que acreditam na palavra de Deus. Deus falou, eu creio no que Deus falou. Eu acredito na palavra de Deus. Amém? Eu acredito. Se Deus disse, é assim. Mas é difícil acreditar nisso. Não interessa se é difícil, se Deus falou, eu acredito do jeito que Ele falou. Hoje tem um monte de gente querendo, na verdade, dizer que não é bem assim o que Deus falou. Mas se Deus falou, eu continuo acreditando que é assim. Então, gente, líder de qualidade é aquele que acredita e confia plenamente na palavra de Deus. Josué estava declarando o quanto confiava na palavra de Deus. Não importava o tamanho dos obstáculos, não importava quais eram as dificuldades, se eram muros ou se eram gigantes. Deus falou que vai cumprir, então eu acredito na palavra dele, ele vai cumprir. Pessoas que desconfiam da palavra de Deus, na verdade, irmãos, nunca serão bons líderes. Se você não acreditar no que Deus fala, você não vai acreditar naquilo que você prega. E se você não acreditar no que você prega, como você quer que os outros acreditem naquilo que você está pregando? Se você não acredita. Se você não acreditar que Deus pode salvar até aquela pessoa que está só com um fiozinho de fiapo de cabelo para fora, do lamaçal do pecado, então você, na verdade, não confia que o Senhor é capaz de fazer no que Ele diz na sua palavra. E se a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, eu acredito piamente que é qualquer pecador, em qualquer circunstância, em qualquer estado. Amém? Se você não acreditar que Ele tem poder para perdoar qualquer pecado, para garantir a vida eterna, então você não pode pregar sobre isso. Se você não acredita, que Ele tem poder para curar ainda hoje, então
você não pode pregar sobre isso. Se você não acredita que ele batiza com o Espírito Santo ainda hoje, você não pode pregar sobre isso. Mas a palavra de Deus diz que ele faz isso ainda hoje. Que ele batiza com o Espírito Santo, que ele cura, que ele salva o pior pecador, não importa se o camarada já é defunto de 4 dias em decomposição, ele tem poder para ressuscitar quem quer que seja. Amém? Aliás, me veio à mente aqui, um querido pastor que foi um mentor para mim, no começo do meu ministério, já partiu para a eternidade, o pastor Reinaldo Schmidt, um homem de Deus. E certa vez ele pregou sobre 3 tipos de defunto, né? Pregando sobre as 3 ressurreições que Jesus efetuou, né? Ele ressuscitou a filha do Jairo, o filho da viúva de Naim e o Lázaro, né? Ele estava dizendo que, né, ressuscitar a filha do Jairo é ressuscitar aquela pessoa que para nós aparentemente é boa, porque a menina parecia que estava dormindo, não parecia que estava morta, né? Parecia que estava viva. E é aquela pessoa que é seu vizinho, que é seu amigo, que parece que tudo vai bem na vida dele, tem uma boa família, um bom emprego, está tudo bem. Aparentemente ele está vivo, mas está morto, porque ele não tem Jesus, está morto, né? E precisa de ressuscitar. O filho da viúva de Naim é aquele que todo mundo concorda que está morto, né? É o camarada que tem vícios, que está aí no mundo e você diz, esse cara está perdido. Ele precisa de Jesus, é o morto que todo mundo reconhece que está morto, precisa ressuscitar. E tem aquele morto que ninguém mais dá nada por ele, porque esse já era, esse não tem mais jeito. Esse já está de 4 dias, que é o Lázaro, né? Que já não tem mais jeito mesmo. Esse aí, ninguém... Não, esse nem Deus dá jeito. E esse ele ressuscita também, né? O que parece que está vivo, o que está morto, todo mundo concorda, e o que está morto e ninguém acha que tem mais jeito mesmo. Esse já era, né? E de fato é assim. E se você não acreditar que Jesus tem poder para fazer isso, você não pode pregar sobre isso, você tem que confiar e acreditar na palavra dele. O Josué confiou, Deus falou, aqui irmãos, eu vou reiterar uma vez mais, não se trata apenas, eu acredito nas promessas, é mais do que isso, eu confio na palavra dele, ele deu a palavra, então vai ser como ele falou. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Então, se ele falou, eu posso assinar embaixo que ele vai fazer exatamente como ele falou. E a gente precisa, né, confiar plenamente na sua palavra. Josué e Caleb confiaram na promessa de Deus, mas muito mais do que na promessa, na palavra de Deus. Então, não importa os obstáculos, Deus sempre é fiel para fazer o que ele fala. E uma coisa que o inimigo tenta constantemente é lançar dúvida à palavra de Deus. Ele tenta o tempo todo. Desde o Éden, ele fica lançando dúvida na palavra de Deus. Foi assim que Deus disse, lá no deserto. Não é isso que está escrito? Ele está sempre tentando lançar dúvidas à palavra de Deus. Mas Josué confiava plenamente na palavra de Deus. E foi por isso que o Senhor, ao lhe encorajar, lhe diz, Josué, medita na palavra, dia e noite. Faz com que ela seja internalizada, seja parte do teu ser, para fazer com que o teu caminho seja próspero. Para ser um líder de qualidade, é essencial esse elemento. Confiar, não duvidar 1 milímetro da palavra de Deus. E nunca esquecer, querido irmão, querida irmã, que a maior especialidade do inimigo é sempre lançar dúvida à palavra de Deus. Então, confiar plenamente na palavra de Deus é acreditar piamente naquilo que Deus diz na sua palavra. Amém? A Bíblia precisa ser atualizada? A palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. A Bíblia é anacrônica, já não é mais para o nosso tempo, já foi para aquele tempo lá, hoje não serve mais. Continua sendo a imutável palavra de Deus. Amém, irmãos? E nós vamos crer nela piamente. Concluindo essa primeira parte, eu quero dizer para você que Deus chama, mas Ele espera que nos preparemos,
que desenvolvemos qualidades que nos tornam líderes capazes, qualidades que nos fazem cumprir a nossa missão com excelência. Ele espera que a gente desenvolva essas qualidades na nossa vida. Esses 4 elementos nos preparam e nos ajudam a desenvolver liderança segundo o coração de Deus. Ter um coração ensinável, tratável, de gente que aceita a correção, e aceita a correção porque sabe que é para o bem. E uma coisa eu quero dizer para você aqui, irmãos, preste atenção nisso. Para mim, a maior prova de amor é a disciplina. Hebreus 12 diz que Deus corrige aquele que Ele ama. E Ele vai dizer assim: se vocês estão sem correção, então vocês não são filhos, vocês são bastardos, filhos ilegítimos. Então 2 coisas eu aprendo aqui: que Deus ama, por isso corrige. E que se Ele não está me corrigindo, então não sou filho. Então eu quero ser corrigido porque eu quero ser filho dEle. Eu não posso corrigir o filho do vizinho, eu corrijo os meus. Deus só corrige os seus filhos. E a maior prova de amor, por quê? Porque a disciplina, por exemplo, irmãos, quando Deus nos disciplina, eu penso que dói mais no coração dele do que no nosso. Por quê? Porque eu lembro que, como pai, algumas vezes doía mais em mim passar a vara nos meus filhos do que neles. Eles choravam, mas eu não gostava de fazer aquilo, não. Por quê? Porque não é bom, passar a vara e você vê o filho dizendo: não, pai, não faz. Não bate, eu vou fazer diferente, não vou mais fazer assim. Às vezes o coração da gente corta, né? Mas a disciplina é prova de amor, porque dói mais na gente do que em quem está sendo disciplinado. Então, meu querido irmão, a disciplina é prova de amor. Eu não consigo entender alguém dizer: não vou falar nada para o bispo Davi, porque eu amo muito ele vai ficar triste comigo. Espera, que amor é esse? Se eu amo, eu quero que ele seja uma pessoa melhor. Eu quero que ele cresça. Eu quero que ele seja tudo que Deus planejou que ele fosse. Então eu preciso ser instrumento de Deus para corrigi-lo, se eu amo de verdade. Entendeu, irmãos? Então, por isso, ter um coração tratável e ensinável é o coração que está pronto a ser corrigido em qualquer que seja o momento, né? Isso é importante. É importante, desenvolver essa humildade para fazer o que vier à mão. Isso eu não faço. Então, me desculpe, você está não só na posição errada, você está equivocado quanto ao Evangelho, quanto à vida cristã. Essa é a verdade. Espírito de servo, disposição para servir, e servir, sem escolher serviço, e confiar plenamente na palavra de Deus. Para você refletir, você é uma pessoa ensinável, ou tem dificuldade com isso? Isso é você agora. É você e você. Você é uma pessoa ensinável ou tem dificuldade com isso? Você tem sido humilde para fazer tudo que lhe vem à mão para fazer ou não? Tem dificuldade com isso? Há em seu coração a disposição para sempre servir? Você confia na palavra de Deus ou tem dúvidas se vai acontecer como Deus diz? Que o Senhor nos ajude, que a gente possa refletir e que haja um desejo no nosso coração de sermos líderes de qualidade. Amém, queridos? Na sua casa, na igreja, onde quer que você esteja, você está aí para servir. Mesmo aí no teu trabalho secular, inspire outros. Inspire outros, sendo uma pessoa diferente, sendo tratável, humilde, servo, e uma pessoa que manifesta confiança plena na palavra de Deus. Isso é muito importante. Que Deus nos ajude. Curva a tua cabeça, feche seus olhos para nós orarmos nesse primeiro momento. E se Deus falou ao seu coração, deixa Ele continuar trabalhando o seu coração, produzindo
as transformações necessárias. Eu tenho certeza que um tempo como esse é muito precioso para que a gente se deixe trabalhar por Deus, se deixe transformar por Ele, né? Você crê que o Espírito Santo está aqui? Eu creio. E mais do que incendiar o teu coração, Ele quer trabalhar o seu e o meu caráter, para que a gente seja mais parecido com Jesus cada dia. Obrigado, Senhor, por esse primeiro momento, pela Tua palavra, essa palavra que é sempre preciosa e sempre fala ao nosso coração, e eu oro para que o Senhor nos ajude a aplicá-la. Nós temos dificuldade, Senhor, entre o ouvir e o praticar. Nós temos dificuldade entre o saber e o fazer. Mas nesta manhã nós pedimos ao Senhor, nos ajuda a sair, Senhor, do campo da conjectura para o campo da ação, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos saindo da passividade para a atividade, para sermos ativos, respondermos ativamente aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Queremos ser líderes melhores. Ah, Senhor, temos tanto a crescer ainda, há um longo caminho pela frente, mas nós queremos terminar a nossa jornada bem, e queremos terminar, Senhor, não parando de crescer um momento sequer, Senhor. Ajuda-nos, cada um de nós que aqui estamos esta manhã, em nome de Jesus. Não queremos apenas fazer, Senhor, queremos fazer com qualidade, porque o Senhor merece o nosso melhor, e o Senhor trabalha em nós para oferecermos o melhor. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Amém.